Deus deixou a sua palavra inspirada por ele, significa assoprada por ele. Eu voltei a crer na teoria do ditado mecânico, que isso é, que a Bíblia, cada palavra, cada vírgula de cedilha, cada acento agudo, cada acento, lá no hebraico, né? No hebraico e no grego, é 100% de Deus e 0% do homem. Então Deus assoprou suas palavras às mentes dos escritores, que foram meros instrumentos para realizar com perfeição a palavra de Deus. A palavra é de Deus, não é de Moisés, não é de Paulo, não é de Mateus. A Bíblia é a palavra de Deus, da primeira letra de Gênesis à última letra de Apocalipse. E Deus não só inspirou, como Ele preservou, porque seria uma coisa absurda Ele ter inspirado e não ter preservado. Se tivesse havido isso, ou Ele seria um Deus mau, que tinha o poder de preservar, mas foi cruel e deixou ser deturpada e perdida, ou então Ele seria um Deus sem poder, que Ele inspirou, gostaria que fosse preservada, mas não teve poder de preservar. Como esses ambos pensamentos são contra toda a teologia da Bíblia, Deus é um Deus onipotente e Deus é um Deus de amor, então ele conclui que Deus não só inspirou, como preservou. Nós temos hoje, mesmo em português, mesmo em inglês, o que podemos chamar a palavra inspirada de Deus. Porque se foi traduzido com competência e fidelidade, é inspirada da mesma maneira que tivéssemos aqui o manuscrito feito por Moisés, com a tinta ainda fresca, ainda mole. Por que eu digo isso? Porque quando em 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura é divinamente inspirada, quando Paulo diz que Timóteo aprendeu de sua mãe a Escritura desde a sua meninice, ele está se referindo a cópias e está se referindo a traduções. Eu não digo que Almeida foi inspirado, nem os tradutores da King James é inspirado. Há um erro comum, que Deus inspirou homens. Mas a Bíblia em canto nenhum diz que Deus inspirou homens. A Bíblia diz que Deus inspirou palavras. Então nós cremos que Deus inspirou suas palavras, assoprou na mente dos homens, guiou a mão e protegeu de fazer qualquer erro. E Deus tem preservado, a verdadeira palavra sempre existiu. Ano 32, 33, 34, 70, 71, até 2017 e até a eternidade futura. Deus preservou sua palavra sem cair um jota, nem cair um tio. Então isso é o que nós cremos. Mas surgiu, né, no século XX, aqui no Brasil só chegou em 1968, com a Bíblia Almeida atualizada, a primeira versão, que era só o Novo Testamento. Pela primeira vez na história surgiu uma Bíblia diferente. Porque há cerca de quase 6 mil manuscritos. Há 20 anos atrás diziam que era 5.400, foram comprando nos conventos dos gregos ortodoxos, oferecendo dinheiro, eles foram desenterrando lá dos baús dele e foram vendendo, e hoje tem quase 6 mil manuscritos. Então, praticamente só 2 são diferentes do restante. São os manuscritos alexandrinos, sinaíticos, que estavam numa lata de lixo, sendo usadas as folhas para acender a lareira de um convento, Santa Catarina, ao pé do Monte Sinai. Há um convento muito sinistro. Parece que algumas gerações dos frades ortodoxos ali, eram muitas caveiras, eram coisas muito sinistras. A atmosfera é sinistra. E os frades estavam usando aquela lixeira para acender o fogo, e sabia que o que tinha ali não tinha nenhum valor. E Tischendorf, que era um pesquisador procurando manuscrito, comprou,
roubou uma parte, comprou outra, e então deu origem às Bíblias do texto alexandrino. Depois surgiu o Vaticanos, que o próprio Vaticano se envergonhava, que é um manuscrito razoável. Ambos os manuscritos, se botasse na polícia técnica, botasse pessoas até que não são religiosas, e diziam, esses são os manuscritos mais rasurados da história da humanidade. Cada página tem rasura. Antigamente, eu peguei o tempo que a gente desenhava em papel vegetal, a nanquim, e quando errava, a gente riscava, a gente estava comentando isso, a gente riscava com uma gilete, um estilete. E esses manuscritos eram escritos em pele, não tinha sido inventado o papel, era escrito em pele de boi, né? E o pé de boi é grosso, aguentava rasurar ali umas 20 vezes. Então, são manuscritos que, alguns locais, algumas palavras, está quase dando o outro lado. Foi tão rapado, pastor, para escrever em cima. E os grafologistas, esse pessoal do Banco do Brasil, do Santander, que conhece, a assinatura é falsa. Pela caligrafia, conhece de quem é. Diz que cada um desses manuscritos tem pelo menos 10 pessoas que rasuraram. Há rasuradores que rasuraram e escreveram outras palavras em cada página da Bíblia. Então, esse manuscrito era desprezado, era uma vergonha até para os conventos que usavam esses manuscritos, mas na loucura do homem moderno, parece que depois de 1800, a loucura do homem aumentou em tudo. O século XIX surgiu o comunismo, Freud, surgiu evolucionismo. Foi um século de bênção, que foi o século do grande avivamento, das missões, mas também o diabo trabalhou muito no século XIX, e surgiram todas essas loucuras. E no nosso meio surgiu alta crítica, baixa crítica, e toda a desgraça moderna das versões surgiu com dois homens, Westcott e Hort, que escolheram basear a tradução da Bíblia nos dois manuscritos rasurados e divergentes entre si. Os dois não combinam um com o outro, e desprezar os 5.900 e tantos manuscritos que combinam um com o outro. Aí é um assunto que pode ser levado para o lado do técnico, e é interminável, e eu não sei, eu não tenho dinheiro para viajar, nem tenho fotocópia, eu não tenho nenhum manuscrito, mas não precisa. Eu tenho a palavra de Deus. E até uma criança bem inteligente, com 12 anos, é plenamente capaz de entender qual é a Bíblia verdadeira e qual é falsa, se você deixar ele comparar. Basta isso, não precisa saber uma palavra de hebraico, nenhuma de grego, nem olhar em léxico. Basta deixar o Espírito Santo lhe guiar e você colocar uma Bíblia fiel, uma Bíblia verdadeira e uma falsa, e pedir a seu filho de 12 anos, se ele for tirar notas boas na escola, souber ler bem, entender, e diz, olha, compara isso, passa 1 hora comparando, meu filho, e descobre. Não tem uma ovelha que não concorde. Agora, a resistência, pastor, que eu tenho sido perseguido, outras pessoas também, está nos seminários, porque parece que a vaidade intelectual é uma coisa diabólica, viu? Porque aceita tudo, nessas grandes denominações, aceita toda a desgraça, viu? Em João Pessoa tem um bloco de carnavalesco, foi o primeiro estado onde a convenção teve pastora. Hoje diz que tem duas, não sei se exercem o pastorado, mas diz que a convenção tem 2.000 mulheres com curso de teologia, viu? Então, toda desgraça aceito. Tem igreja evangélica dos gays, toda desgraça tem. Na praia de Itambaba, é uma praia horrível, tem vergonha de ser paraibano por esse aspecto, tem uma praia dedicada ao nudismo. E tem um pastor que faz culto, ele de espírito sem nenhuma roupa, viu? Uma vez eu ouvi numa revista Eclesia, na capa, era ele de espírito. Agora, estrategicamente botou a Bíblia, sentou-se, o mar chegando ali na praia, ele completamente sem roupa, mas botou a Bíblia para também, se não botasse, não podia nem vender, que era preso a revista dita evangélica fez uma reportagem sobre esses crentes que
estão voltando às coisas mais feias que eu posso imaginar. Adorando a Deus, um grupo de homens, não sei o que vai, avô, filho, neto, todos despidos lá naquela praia. Toda desgraça é aceitável. Mas defender a Bíblia, em certos meios, eu já levei muito tiro, tenho muitas cicatrizes e me orgulho disso. Já cicatrizes por soldado que lutou corretamente é motivo de honra. Viu? Agora, então, vamos fazer uma comparação. Viu? Então, o texto crítico tem cerca de 10 mil diferenças do texto perfeito. O texto crítico são dois manuscritos, que veio de Alexandria, que foi o centro da apostasia, onde entrou Sócrates, entrou o hinduísmo, e os filósofos que, entre aspas, se converteram ao cristianismo, tentaram harmonizar o cristianismo com aqueles deuses lá, aquelas ideias de Sócrates, de Platão, e com alguma coisa até dos hindus. Então, dessa cidade de Alexandria, que é no Egito, veio toda desgraça. O Egito sempre foi símbolo do mundo, sempre foi símbolo de infidelidade, enquanto as outras Bíblias vieram de Antioquia, onde os cristãos foram pela primeira vez chamados de Antioquia. Quando o centro da fidelidade cristã saiu, se deslocou de Israel, que os humanos passaram a fio de espada lá em Jerusalém, então muitos tiveram que fugir. Então, a sede do cristianismo, da fidelidade, da divulgação, das missões, ficou em Antioquia. Viu? Então, você tem aqui duas Bíblias da apóstata Alexandria e tem aqui 5.900 manuscritos de Antioquia. Então, a escolha é essa, pastor. Você tem 5.900 Bíblias que não tem uma rasura, tem dois manuscritos que são rasurados em cada página, muitas vezes. Você tem 5.000 manuscritos que são harmônicos, basicamente. Viu? E você tem aqui dois manuscritos que não concordam um com o outro e às vezes discordam um do outro. Esses manuscritos aqui, um deles tem Epístola de Barnabé, tem outro, o livro apócrifo, incluído como fosse o Bíblia. Esses aqui não, são a mesma Bíblia que nós temos. Então a escolha é entre a apóstata Alexandria e a fiel Antioquia. A escolha é entre a Bíblia que Deus preservou depois da invenção da imprensa. Antes da imprensa é meio difícil a gente ver a história, mas depois da imprensa, que um livro é a cópia exata de outro, como fazia as placas de chumbo, que como o carimbo imprimia. Então, cada cópia da Bíblia é exatamente igual a outra, porque vem de uma forma. Então, a primeira Bíblia que foi impressa foi a de Lutero, em 1522, depois teve a de Tyndale, em 1526, e você começando de 1522 até 1881 na Inglaterra, se não me engano, são 359 anos, que todas as Bíblias que fossem de crentes, né? Todas as Bíblias que não fossem dos católicos, toda a Bíblia que fosse dos batistas e dos reformados, eram iguais. Em milhares de nações, em milhares de igrejas, em milhares de idiomas, só havia duas Bíblias, a dos católicos e a dos protestantes, como eles chamavam. Viu? Agora, nós fomos tolos e o diabo começou a se infiltrar no nosso meio, a partir de Westcott Hort, nos Estados Unidos, em 1881, e aqui no Brasil, a partir de 1968. Até 1967, só havia uma Bíblia no Brasil. Aquela que a gente viu, era Almeida, corrigida, fiel, não havia outra Bíblia. Você podia ir numa igreja presbiteriana, batista tal, congregacional, pentecostal, só havia uma Bíblia para todos os chamados protestantes. Agora tem uma confusão. Nos Estados Unidos tem mais de 300 impressões vivas que estão sendo vendidas. Você pode ir nas livrarias ou ir na internet, tem 300 versões. Para que tanta versão, rapaz? Não é? E aqui eu acho que está no caminho disso. Eu imagino que com copyright, com o ISBN, deve haver mais de 50 Bíblias aqui. E todo ano sai mais. Né? Mas vamos fazer uma comparação. Então, vou pedir o pastor para acompanhar aí na atualizada, e vocês vão acompanhando na fiel. Vamos ver ataques à divindade de Cristo. Vamos começar no Velho Testamento, Miqueias 5:2.
Mas vou dar uma explicação primeiro. Por motivos vergonhosamente comerciais, os que editam a atualizada fizeram uma convenção secreta, fica só entre eles, entre os pastores. O que está entre colchete, que é uma coisinha quadradinha, é um parente quadradinho. O que tiver entre colchete significa, nós colocamos isso aí para não perder mercado, mas nós temos certeza que isso aqui não é inspirado. Ele diz literalmente isso porque eu, como crente, nos primeiros anos que fui salvo, perguntei em algumas igrejas e os pastores me disseram exatamente isso. Miguel, essa parte entre colchete, Almeida colocou, mas nós descobrimos que não é a palavra de Deus. E eu perguntei, então por que continua colocando? Ele não me respondeu, mas é motivo financeiro, é golpe de marketing. Viu? Então, pastor, o que tiver entre colchete, quando eu for ler, o senhor omite, porque eles não creem que seja a palavra de Deus. Mas a primeira parte, alguém com a voz forte, leia Miqueias 5:2, falando que o Messias, o Cristo, nasceria numa aldeia bem pequenininha, insignificante. Na época, se passasse de carro, nem notava. Mas Deus fez a profecia que o Messias nasceria de uma aldeia. Vamos ver que aldeia é essa. Miqueias 5:2, na Fiel, na Bíblia Fiel. Que tu, Belém, foi fraco, posto que pequena entre os lugares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, em cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Sim, então repare, saídas dá a ideia de liberdade e vitória. Eu lembro quando eu era jovem, tinha uns seriados, que eram uns filmes que passavam e interrompia, no outro sábado continuava, e tinha cavalaria americana. Aí saiu aqueles soldados, 100, 200 soldados, e fazia um círculo ao redor do forte, para ver se estava tudo em ordem, se não havia revolta entre os índios. Então, a ideia de saída, você diz, eu tenho liberdade onde eu moro. Eu saio de casa na hora que eu quero, volto na hora que quero, eu domino a situação. Saída da ideia de poder, de domínio, de ser vencedor. Então, aqui está dizendo que de Belém, que era cidade pequena, viria o nosso Messias, cujas saídas eram desde a eternidade, quando não havia nem o primeiro grão de poeira da terra, quando não havia um átomo no universo. Antes da criação do mundo, o Messias o verbo, né? Deus, a palavra, Deus o verbo, já existia desde ali. Mas, pastor, leia na atualizada, e as outras Bíblias são piores, que o mal é atrevido. A atualizada surgiu na década de 60. Ela é completamente ruim. Mas as outras são muito piores. Tem uma tal de freestyle que eu não tenho coragem de ler algumas partes para minha esposa e minhas filhas, que entra em palavrão mesmo. Por exemplo, quando Cristo nasceu, e nasceu um moleque, alguns locais do Brasil, o moleque é somente a criança pequena. Moleque me assaltou na favela. E diz que há parte do Brasil onde moleque é conectado com o diabo. Eu não sei onde é, mas já alguém me disse, não, na minha terra, moleque é um sinônimo de diabo. De todo jeito é irreverente, chamar Jesus Cristo de moleque. Aí eu olhei no outro canto, só de Nicodemos. É mais ou menos assim, Cristo diz, oi Nico, tudo bom? O que é que tu quer aqui? Aí é uma blasfêmia, viu? Do começo ao fim. E às vezes entra em palavrões, onde diz, por exemplo, e José não conheceu a sua esposa até que deu à luz o seu filho, o primogênito. Usa uma palavra que eu não posso pronunciar aqui. Viu? Aí, não, mas o povo entende mais. Foi feita para falar, acho que na prisão, falar, não sei, o pessoal do crime, né? Então, não, conhecer ninguém vai entender. Ter relações ainda não está bom. Aí usa uma palavra pesada mesmo. Viu?
Então, não tem limite. Então, eu vou comparar com a atualizada, que foi a primeira e o mal não estava tão atrevido. Porque na NVI, nessas outras Bíblias, cada vez o mal está ficando mais atrevido. Eu tenho no meu computador a cópia de um filme do ano passado, em Fortaleza, do Sr. Daniel Wallace, que é o maior crítico contrário à Bíblia atualmente. Então, lá na fita 8, a um certo ponto, ele diz, olha, vamos ter coragem, vamos sair do armário, que é a terminologia de gay, que os gays, quando escancarado, todo mundo era homossexual secretamente, e agora é abertamente. Vamos sair do armário. Nós sabemos há décadas que a Bíblia não é toda inspirada. Nós sabemos que há 145 versículos que são totalmente mentirosos, da primeira à última letra do versículo. Vamos ter coragem de tirar mesmo, omitir da Bíblia. Passou o tempo da gente colocar entre colchete, passou o tempo de colocar na NVI e botar uma nota de rodapé dizendo que aquilo lá em cima não é inspirado, e diz, vamos tirar mesmo. Uma parte é a história da mulher adúltera, onde Cristo diz que quem tivesse em pecado atirasse a primeira pedra, e sempre disseram que essa parte não é inspirada. Aí agora querem tirar 12 versículos. Outra parte são os últimos 12 versículos de Marcos. Querem tirar 12 versículos do final de Marcos. Outra parte em Mateus, um dos evangelhos, onde tem o tanque de Betesda, onde de vez em quando vinha um anjo, agitava a água e o primeiro que entrasse seria curado. Eu já vi numa igreja, estava numa igreja, numa escola dominical, tinha de visitar uma igreja batista de nome fundamentalista, mas uma senhora fez uma pergunta, nem era da lição, viu, pastor? Aí ele estava falando sobre outra coisa, a mulher disse, olha, pastor, tem uma coisa na Bíblia que eu não entendo. Que conversa é essa? Que Deus é esse? Só salva o primeiro. Quem tivesse uma doença do pé ia morrer de velho lá e não quer salvo. E quem tivesse uma doença nos braços, mas a perna boa, corria era salvo. Que injustiça é? Que Deus injusto é esse? Que conversa é esse? Aí eu fiquei esperando a resposta do pastor, reforçando a fé na mulher. O pastor disse, descanse, esqueci o nome da senhora, Zuleide, né? Descanse, irmã Zuleide. Essa parte não é inspirada. Isso aqui é uma lenda da superstição pagã, da cabala. Os judeus têm coisas horríveis, demoníacas. Descanse, que isso não é palavra de Deus. Eu fiquei estupefato. Igreja com um nome glorioso, de um passado glorioso, tira como fundamentalista, o nome é Igreja Batista de tal lugar. A Igreja Batista fundamentalista de tal lugar, e o pastor dizia um absurdo desse. Aí vamos ver como é que está na atualizada. Demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de Tibe sairá o que há de reinar Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Obrigado. Eu perguntei só para reforçar, né? Origem. Minha casa teve uma origem. O cachorro que eu crio teve uma origem. Quem tem um começo não é um Deus eterno, pastor. Então ele destrói a divindade de Cristo. O testemunho de Jeová vai dar resultado e alegria. Se eu for evangelizar um testemunho de Jeová, ou um judeu, e ele diz, olha, se eu usar essa Bíblia, ou a NVI, ou a linguagem de hoje, todas elas dizem que Jesus Cristo teve uma origem. Nem Jesus Cristo, o Verbo, que aí é uma profecia que o Deus do Palavra ia nascer em Belém, e ele é aquele cuja origem, o começo dele, foi nos dias da antiguidade. Então, isso é uma oferta para o testemunho de Jeová. Outro versículo, vou soltar alguns e pegar os mais representativos. 1 Timóteo 3,16, eu vou ler, depois vou pedir o pastor ler na atualidade. 1 Timóteo 3,16, se podem abrir, está falando
Está falando da divindade de Cristo, é uma prova da divindade de Cristo, que eu uso para evangelizar o testemunho de Jeová, uso para evangelizar o judeu. Na Bíblia, que é fiel, diz, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e subido acima na glória. Então veja essa palavra, Deus tomou carne, Deus se manifestou, Deus se fez visível dentro de uma carne. Agora veja como atualizada diz, pastor. 3,16, né? É 3,16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Veja a diferença, é que diz Deus se manifestou em carne. Como é que diz aí? Aquele que foi manifestado na carne. Olha, eu tenho um cachorro, um boxe muito bonito, muito carinhoso. Ele está revelado em carne. Ele tem 6 anos, que é 6 anos, foi gerado lá pelo cruzamento de dois cachorros muito bonitos de Campina Grande, os 2 campeões de exposição, um cachorro muito bonito. Mas ele foi gerado em carne a partir daquele dia, ele está manifestado em carne. Qualquer cachorro aí na rua está manifestado em carne. Qualquer assassino está manifestado em carne. Que grande coisa uma pessoa ser visível em carne. Não tem ninguém aqui que seja invisível em carne. Chega no presídio de Bangu 1, Bangu 2, não tem ninguém que seja invisível. Chega no jardim zoológico, não tem nenhum bicho invisível. Mas aí o que Deus diz, Deus se manifestou em carne. Olha, todas as notificações, o que me impressionou muito, tem 10 mil manifestações, 10 mil modificações, são as seguintes: 6 mil subtrações, 2 mil adições e 2 mil adulterações. 100 mil mais 2 mil, dá 10 mil modificações no texto Cristo. A atualizada tem 10 mil manifestações somente no Novo Testamento, 10 mil palavras modificadas somente no Novo Testamento. Equivale, eu acho, que um livro de Romanos. São 140 mil palavras no Novo Testamento. Modificar 10 mil, talvez Romanos não, que é grande, mas eu acho que equivale a todas as 1 Pedro e 2 Pedro, pelo menos. Então, a modificação é grande. Nós não estamos lutando por tradução, por sinal. Ninguém estaria brigando se uma Bíblia dissesse Jesus foi para a sua residência, ou dissesse Jesus foi para a sua casa, e eu dissesse Jesus foi para a sua moradia. A coisa é séria. As modificações são vitais à doutrina da Bíblia. Há coisas tremendas, como aí, dizer, aquele que se manifestou. E há outras que não usam, que usam neutro. Nós não temos neutro em português, mas o neutro, em algumas línguas, como no grego, só se refere a animal ou coisa. Você tem o microfone, a mesa, para nós é masculino e feminino, mas em inglês e em grego é neutro. Agora, para o homem é masculino, para as senhoras é feminino. Então, neutro é adequado a objeto e coisa. Então, há traduções que dizem aquilo que se manifestou em carne, é pior ainda. Jesus não é mais Deus em carne, não é mais o homem que se manifestou em carne, mas é aquilo que se manifestou em carne. Não sei, o frango da sadia está manifesto em carne, né? O frango perdigão está manifesto em carne. Vamos ver outra. 1 João 4,3, depois eu vou passar para outro assunto, sem ser a divindade de Cristo. A verdadeira Bíblia, eu procurei 1 João 4,3. Todo espírito, 1 João 4,3, todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. A gente está falando só, não é espírito material não, está dizendo
todo pregador que chegar na sua igreja, se Jesus não veio em carne, foi um ectoplasma, foi um holograma, foi uma coisa irreal. Ele falava, parecia ter carne, mas não tinha, ele era imaterial. A Bíblia diz, não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, do qual já viste que há de vir e eis que está no mundo. Mas veja como está na atualizada. E todo o espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Essa é uma coisa terrível. Deus disse que um teste. Eu tenho uma tia que era espírita. Eu tenho uma grande tristeza. Que o último dia que eu a vi, antes de viajar, eu sabia que ia passar 4 anos em um curso do exterior. Fui eu e 2 pastores, e nós evangelizamos. E ela começou a responder: vou fazer um teste se é um demônio, se é ela que está falando, porque ele era mesmo, alguém estava falando ela, às vezes um demônio. E eu perguntei: você confessa que Jesus veio em carne? E não respondeu. Então Deus deu, isso era um teste para saber, não só um espírito do espiritismo, um demônio, que não vai confessar que Jesus veio em carne. O espírito tem uma teoria que era um ectoplasma. Nem ele nasceu realmente, era um holograma, nem morreu realmente. Se não morreu, não ressuscitou. O espírito tem essa teoria. Então, Deus deu esse teste. Por que os autores da atualizada tiraram esse teste? Será que não é benéfico para eles esse teste? E esse teste, mais do que testar um espírito, é com um professor da escola dominical, um professor do seminário, um pastor que ele vai convidar. Deus de longa vida ao pastor Márcio. Mas se Deus levar para a sua glória e for convidar um pastor e sem negar isso, não, Jesus não vem em carne. Pode, a porta é ali, porque não é de Deus, é espírito do anticristo. É a Bíblia que diz, não é ela, não é ninguém. Então está vendo a diferença? Alguém tem alguma observação sobre esse assunto que eu vou passar para outra? Vou ver se termino aqui, ó, 11h15, tá bom? Tá bom, Deus. Alguém tem alguma observação? Então vamos passar, viu? Ataca a inspiração da Bíblia. Eu estou pegando 29 exemplos dos 10 mil que eu podia pegar. E estou pegando só na atualizada, podia pegar em outras Bíblias. Às vezes a atualizada escapa, uma vez ou outra. O diabo não quer perder de 0. Aí faz uma coisa para perder de 9.980 a 20. Ele também acerta uns 20 cantos, toda a Bíblia inteira. Então eu escolhi 29 para a gente entender aqui. Vamos ver Lucas 4:4. Ataca a inspiração da Bíblia. Lucas 4:4. E Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Toda significa cada palavra de Deus, todas as palavras de Deus, cada uma delas individualmente. E ele estava repreendendo quem? Dessa conversação. O diabo, né? Então, rapaz, ele repreendeu dizendo: toda e cada palavra da Bíblia, a palavra de Deus, é necessária para o homem ter a vida eterna. Mas veja na atualizada como coloca, pastor. Lucas 4:4. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Parou? Parou. Hoje, minha nutricionista diz isso. Coma mais pão não, eu sabe, está exagerando. Pão tem glúten. Pão é pior do que açúcar. Você está comendo veneno.
homem não vive só de pão, tem que ver comer feijão, carne, macaxeira, aipim, jaca. É dizer, se Deus dissesse só ao diabo, o homem não pode viver só de pão, quem está dizendo de novidade? Mas ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Por que retirado exatamente? Olha, você pode ter uma arma, eu não conheço bem de arma, mas tem essas armas famosas, fuzil, AK-47, né? Tem outros aí. Digamos que a arma tenha 200 peças. Eu tenho certeza, se tirar uma, ela não funciona. Tira o gatilho, tem 200 peças. Aí tem só uma delas, o gatilho, ou a mola do gatilho, ou a parte pontuda que explode a cápsula, ou a parte que expulsa a cápsula detonada e bota. Tire uma arma e vá para a guerra para você ver. Aí tem gente que diz, não, vocês estão lutando só por causa de 6.000 palavras, e as outras 140 mil ao total, e as outras 134 mil. Eu pergunto, olha, se tivesse uma caixa de bala com 100 balas, seu filho começou, não acontecesse nada, mas alguém dissesse, olha, 30% das balas aí são chumbinho, um veneno que tem, eu não sei se parece que é ilegal produzir chumbinho, um veneno que é terrível, que mata o rato. Todo mundo dizendo, não, se só tivesse uma, não daria mais meu filho. Então, uma palavra não pode ser retirada da Bíblia. Está dito lá em Apocalipse 22, 18 e 19. Certas coisas, certos mistérios eu não entendo. Eu creio que o homem não perde a salvação, que o nome escrito no livro da vida não é retirado. Mas tem uma coisa que me faz gelar. Porque a Bíblia diz, quem retirar uma palavra, a porção, a parte do seu nome que estava no livro da vida é retirada. Não sei exatamente o que significa, não diz o nome será retirado, mas diz a porção será retirada. Eu deixo esse mistério para perguntar a Jesus Cristo no céu, o que significa exatamente isso. Porque em alguns locais o Senhor fala que a salvação não pode ser perdida, mas aqui 22:19 parece que é uma coisa tão extrema de consciência. Eu não estou falando do ingênuo, bem intencionado, que é enganado. Eu estou falando do enganador. O tradutor que foi traduzir a atualizada, o NBI, que olhou no grego, não deu disse assim, eu não estou gostando não. Tem uma Bíblia, a linguagem de hoje, que não tem nenhuma vez no Novo Testamento a palavra sangue. Não sei quantas vezes ocorre na nossa vida, 20 ou 30 vezes, mas substituíram todas as ocorrências de sangue por morte. E perguntaram ao tradutor, acho que o nome dele era Bratcher, era filho de um missionário, morou no Brasil, fez a linguagem de hoje, foi para os Estados Unidos e fez uma coisa, tem uma repercussão 20 ou 30 vezes maior, que é Today's English Version, né? Que é ele veio primeiro atualizar a linguagem de hoje no Brasil, depois foi para lá. E ele diz, olha, sangue é negócio para Drácula, vampiro e açougue. Coisa mais nojenta, outra morte que é mais educada. Mas ele esquece, Hebreus, não sei se é 9:22, alguém pode me corrigir, que a Bíblia diz, sem derramamento de sangue não há remissão. Se Cristo não teve, quem sabia que aquele soldado humano ia atravessar o corpo dele, não foi só uma picadazinha, não. A Bíblia diz que traspassou, que eu entendo, é passar através do corpo. A lança entrou, a posição que ele tem mais força a gente empurrando assim para cima, porque está pondo o pé no chão e tem mais força do que fazendo para baixo. Então Cristo verteu todo o seu sangue em seu lugar e em meu lugar. Agora há alguma Bíblia que tiraram a palavra sangue. Bom,
outro assunto, vou escolher algum versículo, deixa eu ver, de todos eles. É salvação. Pronto, vamos ver João 3,15, versículo mais conhecido da Bíblia, 3,16. E o versículo anterior, todo mundo talvez saiba, é memorizado. Mas vamos ler aqui, vou pedir alguém ler. João 3,15. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a palavra, não pereça. Quem crê não perece. Quem crê não é destruído. Quem crê não tem a morte eterna. Quem crê não vai ser lançado no lago de fogo. Então dá segurança que creu, está salvo. Sempre que a Bíblia fala em salvação, fala em crer. Esses 26 semanas que eu falei que o homem começou a me evangelizar, eu fui ler a Bíblia, eu tinha medo de sublinhar na Bíblia, eu comprei um lápis de grafite para depois apagar, pensava que era pecado, viu, pastor? Aí só no livro de João, porque eu fui educado no catolicismo, e o padre dizia que ninguém podia ter certeza de salvação, que era blasfema dizer que a pessoa é salva. E fui salvo com a Bíblia católica do padre Matos. Eu contei, talvez tenha errado, eu contei 43 vezes que a Bíblia diz no Evangelho de João: creu, pode ter certeza que está salvo. Creu, pode ter certeza que Jesus me salvou. Mas esse versículo, na atualizada, não diz isso mais não. Lê aí, por favor, João 3,15. Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. No topo da palavra, não pereça. Porque nós somos salvos não só para ele. Tem alguma maneira errada de encarar uma salvação. Uma é pensar somente que nós fomos salvos do inferno que merecemos. Mas se ele fosse salvo somente do inferno para ficar aí num ambiente neutro, não era salvação. Nós somos salvos do inferno para o céu. Mas pregar também, olha, eu estou pregando uma coisa muito boa, vocês estão todos salvos e não sabem, eu estou anunciando que todos vocês estão salvos para vocês saberem. É um evangelho falso, porque não está falando, se você não crê, você está perdido, que você merece o mesmo inferno para onde vai o diabo, que você foi contra a vontade de Deus. Então ele tem que pregar as duas coisas. Nós fomos salvos para o céu, mas fomos salvos para fora do inferno que nós merecemos. Ou você prega primeiro, nós estamos sendo salvos do inferno para ir para o céu. A ordem não importa tanto, mas esses dois aspectos da salvação. Mas aí na atualizada, o pastor Leandro não foi? Não tem a palavra, não pereça. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou ler outro, 2 Pedro 2,17. Não dá para ver todos, vamos pegar uma amostra desses 29 versículos. Nós vamos ver que a salvação é eterna e a perdição é eterna. Não é como no Espiritismo, que eu já me envolvi no Espiritismo, que diz que há uma reencarnação. Se a pessoa começa sendo um verme, se o verme for bonzinho, aí reencarna como um rato, se for bonzinho, como um cachorro, até ser o homem, se o homem for bonzinho, reencarna no outro. Termina virando Deus, um Deus pequeno. O Espiritismo basicamente é isso, gnosticismo, né? Mas a Bíblia é diferente, viu? Diz que Hebreus 9,27 está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, o julgamento. Então a chance de cada pessoa é uma vida só que tem. E o resultado ou é vida eterna ou é condenação eterna. Então eu vou ler aqui 2 Pedro 2,17. Estes são fontes sem água, os apóstatas, que os falsos mestres, nuvens levadas pela força do vento, para as quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. A perdição é inescapável. Aquele, na história, não é parábola, do rico e do Lázaro, há um abismo, nem que está lá para se cá nunca
nem o que está do lado do céu passa nunca para o inferno. É situação eterna, definitiva, imutável, nunca pode mudar. Então a Bíblia ensina isso. Mas veja, pastor, na atualizada como está. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. Certo. Está reservada a negridão das trevas e tem a palavra eternamente. É para ter, mas aí não tem a palavra eternamente, tem? O caso que eu tinha mais medo, eu peguei a época que quando enterrava a tabuada, a pessoa usava uma palmatória. Não estou dizendo que deve ser assim não. Mas o pior castigo que tinha lá, que tinha um quarto escuro com esqueleto. Ninguém queria ir para cá. Na verdade não era um quarto, era um armário, um guarda-roupa. O menino bem ruim e rebelde, o diretor trancava no quarto a meia hora, todo mundo tinha pavor. Então, aqui diz uma coisa semelhante, né? Que os falsos mestres, os falsos profetas, que quem vai ter a pior condenação no inferno, nem vai ser Lampião, que matou 100 pessoas, nem Gengis Khan, que matou milhões, nem esses grandes bandidos. Mas uma pessoa que teve a oportunidade, nasceu numa família batista, fundamentalista, bíblica, independente, esteve no banco da igreja, talvez aprendeu a cantar os 500 e tantos hinos do cantor cristão, as 4 vozes. Ele tinha toda a verdade, talvez foi para o seminário, fez o curso de teologia e depois recusou. Não, eu agora sou homem feito, não vou obedecer meu pai, vou cair no mundo, vou viver sem Deus, levanta a mão contra Deus, se revolta. Eu, para mim, se teve mais luz, vai ter uma poder. Há grau de condenação no lago de fogo. No inferno, não. O inferno é como a pessoa faz um crime e fica na delegacia esperando o julgamento. Né? É uma coisa provisória. E o lago de fogo, aí vai ter o julgamento e vai ter o grau de condenação. E Cristo disse: o servo que soube a vontade do seu Senhor, e não, o servo que não soube a vontade do seu Senhor e fez o que era errado, ele vai ser condenado com poucos açoites. Mas o que soube, eu sou um fazendeiro, e viajei, e cheguei aos olhos, cuide desse seu boi da exposição, cuide desse boi direitinho. E cheguei para outro, não disse nada. Aí aquele outro estava um dia com fome e caçou alguma coisa da mata, matou, comeu, mas na minha regra da fazenda é que não matasse os bichos da mata. Aí quando o fazendeiro chegar e souber que ele fez, então todo dia alguém, sempre aparece alguém para contar, todo dia fulano ia, matava uma codorniz, matava uma perdiz, e ele vai dizer: você sabe que não podia fazer isso? Não, o senhor não me disse, mas você devia saber. Então você vai ser castigado. Mas aquele que pegou o boi de estimação, que o fazendeiro diz: trate bem do boi de estimação, e chegou, fez um churrasco do boi, sabia, foi avisado, fez de propósito, a condenação é muito maior. Então, para mim, a maior condenação no inferno é da pessoa que teve a luz e rejeitou a luz. Deus nos livre de nenhum de nós, ou nossos filhos, chegar a uma situação dessa. Então, tem ataques à doutrina do jejum bíblico. Nós não somos contra o jejum, nós somos contra falar que está fazendo jejum. Para bancar o santarrão. Chegado, segurado. Ai, não, eu estou tão fraco, estou fazendo jejum, sou tão espiritual. A Bíblia condena isso. Mas certas situações, né, na saúde da família, você em segredo, você não pode guardar segredo da mulher. Porque ela, por exemplo, a gente faz o prato, você tem que. É como nós somos a mesma carne, né? Da mulher que não pode guardar segredo. Mas há situações que a gente pode, não para vanglória, mas para procurar melhor a vontade de Deus, fazer um jejum na sua casa, não conta ninguém se não perder o galardão.
Aí a Bíblia, a atualidade, destrói a doutrina de jejum. Tem contradições. Por exemplo, o Velho Testamento tinha profecia que seria dado vinagre a Jesus. Aí a atualizada muda que foi dado vinho. Por quê? Por quê? Por que esse povo odeia tanto a palavra de Deus, pastor? Tem de propósito de colocar, para dar desculpa, alguém dizer, não bebo, porque Jesus até na hora da morte pediu um pouquinho de vinho. Só para isso. Tem contradição de vários tipos e tem erros, né? Vou terminar com mais por duas coisas. Mateus 1,25, eu vou ler aqui, viu? A Bíblia diz que e não a conheceu, que é uma palavra poética que deve ser usada, porque a palavra em grego é gnóstico, que é conheceu, mas é a maneira poética de falar do relacionamento íntimo. É a mesma coisa que eu vou falar sobre que morreu o filho do meu melhor amigo. Estava estudando com um acidente. Eu não vou dizer, ei, rapaz, teu filho bateu as botas. Teu filho botou um pijama de madeira, de uma maneira grosseira. Se é um crente, diz, meu irmão, senta aqui. É triste que eu vou falar, mas também você é crente, seu filho é crente, é motivo de regozijo. Seu filho já está na glória com o Senhor. Tem a palavra, a maneira poética, elegante de falar uma coisa, tem a maneira chula, grosseira. Até as partes do corpo, ele vai para o médico, não usa certas palavras que o ímpio usa. Então, a Bíblia diz que José não conheceu a sua esposa Maria, até que, quando você diz até que, significa que depois daquilo, ele conheceu que é a coisa que é santa, ordenada por Deus, que no casamento haja essa relação íntima. Até que deu à luz o seu primogênito. Primo significa o primeiro de uma sequência. É diferente de filho único. Então a Bíblia aí está dando muitas lições. Que Jesus nasceu, no nascimento Maria ainda era virgem. Que era a profecia. Para ser um milagre. Foi virgem até o nascimento. Depois a Bíblia dá o nome de 4 irmãos de Jesus. Até a Bíblia católica, agora é muito para primo. Não tem nenhum dicionário de grego. Há até uma ligeira possibilidade no hebraico. Mas no grego tem uma palavra que só significa filho, tem outra que só significa filho, e Deus, o Espírito Santo, escreveu filho. Né? Então Jesus teve 4 irmãos. Jesus teve 4 irmãos e teve pelo menos 2 irmãs, porque ele diz que ele tinha irmãs. No plural. Pode ter sido 2, no mínimo, ou 4, ou 6, ou 8, não sei. Mas Maria foi uma mulher obediente a Deus. Teve filhos. É ordem de Deus. Mas a atualizada muda. A atualizada quer ler, pastor? Você não vai tirar a palavra primogênito. É o primeiro de uma sequência. Leia, pastor. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então isso dá mais. Eu tenho cópia no meu computador. A primeira atualizada colocou na contracapa, com muito orgulho, a recomendação da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Não lembro qual foi o bispo que assinou, mas tem uma recomendação. Nós da Conferência dos Bispos Católicos do Brasil recomendamos enfaticamente essa Bíblia que é recomendada pelo Vaticano. Por que não bota isso na CF? Por que não bota nas outras Bíblias? Um dos motivos é esse, porque eles fizeram uma coisa que não desagradasse o católico. Talvez a Igreja Católica fez 20 revisões até atualizada, até ela aprovar a atualizada sair. Então vamos parar aqui, irmãos. Eu posso mandar depois, por escrito, esse estudo, dar numa folha de papel ofício grande, 29, das 10 mil modificações, eu peguei 29 da atualidade.
Então, Deus abençoe ele para ele zelar pela palavra dele, para entregar nos nossos filhos a palavra pura do jeito que receberam. E eles entregarem a palavra perfeita aos netos e aos bisnetos e assim por diante até a volta de Cristo. Não é um assunto, às vezes as pessoas brigam comigo, você está tratando uma coisa insignificante, isso não tem menor importância, para ganhar algo. Por que eu não posso ganhar algo e ser fiel à palavra de Deus? Não é uma coisa ou outra. Então, vamos zelar pela palavra de Deus. Lembra que Cristo, uma vez choveu no acampamento, o dia todinho, e a gente fez um concurso, quem lembrava mais os títulos de Cristo. Aí foram dizendo, eu fui botando um quadro preto bem grande, o Alfa e o Ômega, a raiz de Davi, a raiz de Jessé, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deu quase 100 títulos. Mas há um salmo que diz que Deus engrandeceu a sua palavra acima de todo o seu nome. Acima de Jeová Jireh, o Senhor, acima de todo o nome de Deus, no seu mistério, no céu vão cantar, mas ele exaltou mais a palavra de Deus. Então não é assunto só, não é teimosia do pastor Márcio, ou minha, ou de outra pessoa. A defesa da pureza da palavra de Deus é indispensável. Então Deus nos abençoe em defender a palavra de Deus.